A paz do Senhor, meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus. Neste momento, quem vos saúda é o vosso irmão em Cristo, o pastor Gerson Silva. Irmão, estou passando aqui apenas para explicar um pouquinho da onde o Senhor me tirou, da onde o Senhor Ele tem me tirado. E porque hoje eu estou aqui, e a forma que o Senhor tem tratado comigo durante o período da minha caminhada. Vou deixar apenas um versículo. Livro de Coríntios, capítulo 1, versículo de número 27, vai dizer assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Graças a Deus. Amado ouvinte da palavra de Deus, esta é uma palavra fiel e justa e verdadeira. O apóstolo Paulo começa a exortar a igreja de Corintos e demonstrar para o povo de Corintos que Deus, Ele faz coisas aos olhos do homem, que o homem muitas das feitas não entende, não compreende, mas depois passa a compreender. Irmão. E o apóstolo Paulo aqui começa a dizer que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, irmão, Deus, ele pega aquelas pessoas, aquele irmão, aquela irmã, que muitos não têm dado nada, que muitos têm apredejado, achado que não tem mais jeito, achado que não tem mais como, e Deus vai lá e mostra que Ele é Deus, Ele liberta, Ele transforma para a glória dEle. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer que Deus escolheu as coisas vias desprezíveis e as que não são para confundir as que são. Ou seja, Deus, Ele pega um drogado, Ele liberta e faz um grande homem de Deus para confundir a muitos que estão lá dentro da casa do Senhor, brincando com a palavra de Deus. Brincando com a verdade de Deus. Deus pega um prostituto, uma prostituta, um traficante e liberta e transforma e dá uma lavagem com o sangue dele, tira toda a impureza, passa um brilho naquele irmão, naquela irmã que deu lugar para o Espírito Santo, e ele e ela passa a virar vaso de honra e pregar sã doutrina. E pregar a verdade, porque Deus quer homem e mulher de Deus que pregue e viva a verdade. Porque estamos acostumados a ver hipocrisia em muitos altares. Homens e mulheres que se diz ser homem de Deus, mulher de Deus, mas vive de qualquer maneira. Por isso Deus está pegando homens e mulheres, tirando das ruas, tirando das drogas, tirando da prostituição e honrando na face da terra. Quero contar o que o Senhor fez na minha vida, né? Eu não era digno, não sou digno, mas o Senhor, Ele sempre há de velar para que sua palavra se cumpra. Amados ouvintes de Deus, assim como o apóstolo Paulo falou que Deus pega as coisas loucas deste mundo e as desprezíveis, eu posso me basear nesse texto, que antes de eu
ter vindo para Jesus, tanto a mim como a minha esposa. Nós era como uma pessoa louca, como uma pessoa desprezível que não tinha um conhecimento da verdade. Eu era um tipo de pessoa, irmão, que fazia tudo aquilo que o inimigo colocasse na minha mente ou até mesmo no meu coração. Mas graças ao Senhor, hoje eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, eu fui um tipo de pessoa que o inimigo fez eu conhecer um pouquinho do mundo. Eu sou natural de Imperatriz, Maranhão, aonde vim de uma família pobre, humilde, aonde de 13 para 14 anos eu perdi meu pai. Meu pai era aposentado, tinha aposentadoria. Minha mãe, que ainda é viva, ela tem problema de audição e na fala. Eu sou um dos filhos mais velhos, falo assim, da parte de homem, né? Que é eu, meu outro irmão Joel, o par de pai e mãe. E na época que meu pai faleceu, como já disse, eu tinha de 13 a 14 anos. Foi uma perca que trouxe um pouco de transtorno, decepção e algo que o inimigo aproveitou para investir também. Porque dentro de casa, ali eu morando mais minha mãe, meu pai, meu irmão. Tem uma irmã minha que é casada, mas nessa época ela não morava conosco ainda. Quando meu pai faleceu, minha mãe não tinha como trabalhar por conta da própria doença que ela tem, da audição e da fala. Minha mãe também não era aposentada, a ponto de chegar o momento do inimigo ali trazer laço, trazer prato e colocar o desejo pelas consciências do mundo, da carne. E ali, irmão, comecei a pensar, raciocinar o que eu iria fazer. Estava em uma casa onde estava só minha mãe, já não tinha mais meu pai. Estava minha mãe e meu irmão Joel, que era de menor. Na época eu tinha 13 para 14 anos. Meu irmão tinha uns 10 anos de idade. Minha irmã era casada, não morava conosco. Assim que meu pai faleceu, logo no início ali eu comecei até querer trabalhar ali, já na idade da adolescência, e via que estava ganhando muito pouco, aquela coisa toda. Mas eu continuava ali tentando caçar algumas melhorias. E ali, irmão, no estado ali do Maranhão, na cidade de Imperatriz, ali eu fui convivendo com certo tipo de amizade. E algumas amizades foi chegando até mim, que o próprio inimigo foi enviando. E a partir daquele momento eu comecei já ter conhecimento das coisas do mundo, pelo intermédio das amizades. Passei a conhecer pessoas que mexiam com tráfico, com crime, com droga e etc. E eu passei ali, irmão, a andar com pessoas que
era instrumento de Satanás. E ali eu me lembro de que eu tinha uns 14 a 15 anos de idade. Já comecei a traficar. Entrei no vício do cigarro. Comecei a traficar ali, junto com aqueles irmãos que tinham conhecimento da maldade. Ali passei a administrar um pouco do tráfico, vendia droga, porque o diabo estava me enganando, irmão. O diabo, ele estava me enganando. E ali eu via que eu estava ganhando um dinheiro fácil. Eu comecei a cada vez mais me aprofundar. Eu comecei traficando maconha. Da maconha já comecei traficando crack. E aí, irmão, estava cada vez mais aprofundando no erro, no pecado, na mentira, no engano. E ali, irmão, eu lembro que um certo momento de tempo, tinha um irmão que hoje ele já faleceu. Quando eu falo irmão, é pessoa conhecida do mundo, eu considerava ele como irmão. Ali eu comecei a traficar para ele. E logo após, eu via que estava dando dinheiro, eu comecei a traficar para mim mesmo. O diabo estava cada dia mais armando laço para me prender no erro, naquilo que não é bom. Estava me usando para destruir vida de pessoas. Porque quando passamos a vender aquilo que traz decepção na vida e na alma do ser humano, isso não é bom diante de Deus. Irmãos, e ali eu comecei a me aprofundar cada vez mais. Mas teve um momento que ali eu estava traficando, deixei ali as drogas, eu lembro como se fosse hoje, algumas cabeças de crack. Deixei ali na responsabilidade desse irmão que eu conhecia ali. E do nada, essas drogas somem. E eu já fiquei meio assim. Mas eu creio que tudo isso Deus estava permitindo para a glória de Deus. Há muita falsidade, irmão, no mundo do crime. Pessoa que muitas das feitas, que diz que é teu irmão, que é tua irmã, que está bebendo contigo, você que é do mundo, que está bebendo contigo, que está traficando contigo, fazendo coisa errada contigo, está dizendo que é teu irmão, não é nada. O diabo, ele arma laço, briga, contenda, divergência a ponto de gerar morte entre eles mesmos. E ali, irmão, já fiquei meio ali desconfiado. Eu percebi que foi ele mesmo que pegou aquela pessoa que eu tinha deixado com ele, mas tudo bem, eu deixei para lá. O tempo vai passando, irmão. Teve um dia que minha mãe, ela saiu de lá e veio morar aqui com minha irmã no Goiás, porque eu ainda não estava no Goiás. E ali eu coloquei essa pessoa para estar ali dentro de casa ali. Nosso irmão finado Rogério, que morreu de tiro em troca com a polícia. Infelizmente, perdeu a salvação. E ali, irmão, eu continuei ali com ele, aquela correria toda, onde
ele estava ali sempre atuando, traficando, com arma dentro de casa, aquela coisa toda. Comprava bala da mais cara que nem os policiais compravam, era bala explosiva, que chamava Supersonic. E ali eu lembro, irmão, que eu tinha uma espingarda pequena. Quem conhece a espingarda, eu serrei ela ficou curtinha. Aí teve um dia que eu estudava à noite, eu fui para a escola, voltei. Quando eu voltei, ele tinha comprado uma televisão de uma pessoa que usa crack, noiado, chama noiado. E ali eu lembro que eu via quando ele comprou aquela televisão, também não falei nada. Aí no outro dia eu fui testar a televisão, eu tinha até um aparelho de videogame e comecei a jogar. Quando eu comecei a jogar nessa televisão, bateram lá na porta de casa e eu, quem é? E ninguém falava nada. Começaram a bater na porta e eu falava quem é, mas ninguém falava nada. Na hora que eu abri a porta, era a mulher, a dona da televisão, dizendo que eu tinha roubado isso e aquilo, sendo que não foi eu. Meu próprio colega tinha comprado. A ponto de chamar a polícia, eu ainda tentei correr, mas os homens ali cercou ali a casa ali. Já foi logo entrando dentro da minha casa. E nesse momento, aquela espingarda que estava com o cano cerrado estava em cima do sofá, ali onde eu estava. E aquela mulher viu, pegou aquela espingarda com o cano cerrado e disse: "Aqui, seu policial, olha aqui". E nesse dia o finado Rogério, que morava ali comigo ali em casa ali, onde nós traficava, fazia tudo que era errado que o inimigo colocava. Nesse dia ele tinha saído com um revólver. Aí tinha ficado somente as balas no quarto dele, 16 balas. Eu lembro que foi 16 balas que ficou. E uma lanterna de polícia. E outra espingarda lá no outro quarto. Nesse dia encheu de polícia lá, irmão, na minha casa. E minha mãe, minha irmã, sem saber de nada, porque minha mãe e minha irmã estavam para cá, para o Goiás. Irmãos, e ali encheu de viatura, a ponto da própria viatura me colocar no camburão. Encheu de pessoa ali na rua de casa, as viaturas ali. Usou da sabedoria do homem, né, da polícia, da PM. E ali elas arrebentaram o quarto do rapaz que estava ali, do finado Rogério, que morava ali junto comigo ali, naquela casa. E aí, irmãos, lá eles acharam 16 balas de revólver, calibre 38, bala explosiva, a lanterna de policial. Acharam a espingarda. E me conduziu para a delegacia. E ali veio reportagem, perguntou tanta coisa para mim, para que eu queria aquela espingarda, aquela coisa toda, e onde estava o revólver. Mas ali, sendo eu do crime, eu não pude entregar, irmão. Eu era de menor na época. E ali, irmão, eu lembro que o próprio finado Rogério pagou um advogado, mas eu ia sair, que eu era de menor. Fiquei ali na cela o dia todo, preso. Acabei saindo. Em vez de mudar de vida, não mudei. Continuei praticando a mesma coisa. Irmãos, a Bíblia diz que o diabo
vem para matar, roubar e destruir e enganar. O diabo ele tem enganado milhares de pessoas, milhares de jovens no dia de hoje, principalmente com os tráficos de drogas, principalmente com bebida alcoólica, com jogos, com tudo aquilo que não agrada o Senhor. É por isso que hoje eu velo pela verdade. É por isso que hoje eu velo pela sã doutrina do Espírito Santo, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Porque não adianta viver na casa de Deus de qualquer maneira não, irmão. Não adianta nós vivermos conforme o ímpio vive não, irmão. É por isso que Deus está levantando pessoa que veio do tráfico, pessoa que veio da prostituição, para honrar a verdade dele na terra. E aí, irmão, eu continuei ainda fazendo o que era errado. Ali eu saí. Aleluia. E continuei traficando, fazendo tudo que era errado. Indo para as festas, aquela coisa toda, pro reggae. Na época eu não era casado ainda não. E teve um momento de tempo, eu lembro, irmãos, que eu estava ali no bairro Parque Amazonas, quem conhece ali Imperatriz sabe. E ali mora muitos índios. E eu estava ali comemorando juntamente com os índios, com algumas pessoas que estavam ali, o nascimento do filho do índio que estava ali. E ali nós estávamos bebendo, aquela coisa toda. Eu lembro que o finado Rogério foi para lá, o que estava lá em casa. E nesse momento ele estava com muitas cabeças de crack dentro da bolsa dele. Eu lembro que nesse exato momento ali chegou uma viatura e abordou a cada um de nós, revistou. Aí foi e abordou ele e prendeu ele ali com as drogas. E como ele estava ali pousando em casa, eu lembro que os policiais levou ele até lá. E a ponto de levar até mesmo eu que estava ali junto ali, ó, levou exclusivamente até alguns irmãos que estavam ali conosco bebendo. Levou até em casa. Eu lembro que nesse dia entrou um policial, mais uma vez, dentro da minha casa e ali achou as drogas que ali estavam. E esse policial, com tanta raiva, com tanta ira, ele pegou um canivete, uma faca ali, cortou o único registro de documento que eu tinha. E ali, irmão, fui levado mais uma vez para a delegacia, juntamente com alguns irmãos no Camburão, onde Deus já estava projetando algo melhor para a minha vida. Por mais que eu estava vivendo no erro, mas Deus sabia o plano que Ele tinha e tem comigo. Por isso eu te falo, irmão, você aí, ó, que seu filho está nas drogas, está no tráfico, está no mundo, ora, porque Deus ele entra com providência e liberta mesmo. Porque a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. E ali, irmão, eu estava no camburão da viatura, juntamente ali com os irmãos, conduzindo para a delegacia. Antes de chegar na delegacia, os policiais começaram a soltar spray de pimenta dentro do camburão. E ali nós começamos a ficar passando mal, sufocado, porque o trem ardia. Quanto mais você fechava a boca, abria, mais ainda ardia, você não sabia o que fazer. Nesse tempo eu era de menor, né? Estava quase ficando de maior já, eu lembro. Eu lembro que ali, irmão, eu entrei no cárcere.
E ali tinha uma cela que ficava só reservada. E no meio tinha um corredor. E do lado de lá ficava as celas dos outros presos. Porque quem é preso recentemente não vai direto para o presídio. Fica na sala de reserva. Depois que passar pelo processo de custódia que ele fala lá, se for realmente condenado à prisão, aí sim desce para o presídio. Ou fica ali naquelas outras celas do lado de lá. Eu lembro que eu estava ali com a sandália novinha da marca Kenny, os irmãos conhecem, alguns conhecem. Umas vestimentas novas. Estava com fome ali dentro do presídio. E ali, irmão, do outro lado de lá, do cárcere, tinha um preso. Jogou um marmitex para mim. Agradeci. E depois ele pediu para mim jogar minha sandália novinha para ele. Da Kenny eu peguei e falei que não ia jogar. E ali ele ficou bravo. Tipo, começou a querer me ameaçar, achando que eu ia ficar lá preso e dizendo: olha, tá ligado que passarinho tá na gaiola, né? Ou seja, ele quis dizer que se eu não desse aquela sandália, devidamente que ele achou que eu ia ficar preso. Ele achou que eu ia ficar preso e iria me tomar os meus pertences. Mas eu bem sabia que eu não ia ficar livre, porque eu era de menor. E aí, irmão, o finado Rogério ali, que estava comigo, tinha caído ali junto conosco ali, o tráfico de droga. Ele viu que ele ia ficar porque ele era de maior. Ele jogou a sandália dele novinha para os presos lá. Os presos foram jogar uma sandália toda velha para ele. E ali, irmãos, eu fiquei o dia todo naquele cárcere. Irmão, a gente fica agoniado, querendo sair dali daquele lugar, daquela cela. E logo ali vem o carcereiro perguntando de que nós caiu, isso e aquilo, irmão. Para espalhar por todos os outros presos. Por quê, irmão? Porque se for um prostituto, porque se for um estrupador, eles matam. Mas se for um traficante, eles glorificam por isso, irmão. Olha para você ver como o diabo é sujo. Eles acham bom quando cai um traficante, quando cai um matador, eles elogiam. Agora quando cai uma pessoa que estrupou, irmão, aí eles matam. O diabo é sujo, irmão. E ali, irmão, eu lembro que eu fiquei o dia todinho, aquela coisa toda, querendo sair. Mas para me sair dali tinha que ter uma pessoa responsável para assinar o papel. E eu lembro que minha mãe estava para o Goiás, não tinha como ela vir. Ela não estava nem sabendo de nada. Eu estava preso e minha mãe estava aqui no Goiás, sem saber de nada. E aí, irmão, tinha uma mulher que morava do lado do bairro lá de onde eu morava, em Imperatriz, Maranhão. Como se diz o linguajar do mundo, né, irmão? Que fala que é madrinha do meu irmão. Esse negócio de madrinha não existe, não, irmão. Nós que somos crentes não usamos esse legado, não. Aí os policiais sabiam que eu era de um bairro muito perigoso. Mas aí tem uma tia minha que mora lá no bairro Mutirão. Aí eles foi e perguntou para mim: tem alguém da tua família, sem ser a tua mãe, já que tua mãe está no Goiás, que pode se responsabilizar por ti para assinar esse papel, para tu ser solto? Eu falei: tem, minha tia lá no Mutirão. E no bairro Mutirão, irmão, é um bairro muito perigoso, segundo os policiais. Aí eles pegaram e falaram: não, nós não pode ir lá, porque se nós te levar lá, eles vão querer te soltar e vai ter troca de tiro. Porque realmente, irmão, uma vez teve troca de tiro lá. Os caras lá que eu conheci, que alguns já foram até mortos de tiro, eles trocaram tiro com os policiais uma vez, e ainda até soltaram um que os policiais prendeu e colocou no camburão. Eles soltaram aquela pessoa lá que foi presa no camburão, eles soltaram os caras lá do bairro Mutirão. Por isso eles ficaram com medo.
Irmão, aí eu peguei e falei assim, não, então tem a madrinha do meu irmão que mora lá no bairro Parque Amazonas. Aí eles pegaram e falaram assim pra mim, ó, Gerson, é o seguinte, nós vai te levar algemado até lá, mas quando chegar lá tu fala que vai dar tudo bem, que não vai dar em nada. Eu, tá, então tá, tudo bem. Eles ficaram com medo de ir, né, irmão, porque é um bairro onde mora índio também, né. Aí eu fui algemado, cheguei lá, graças a Deus a mulher que era conhecida nossa, estava lá para ir junto comigo, assinar este papel para me ser solto. Cheguei algemado e voltei algemado para a delegacia. E ali ela assinou esse papel e pela graça de Deus eu fui liberado. Mas antes disso, eles falaram para mim, olha, tu não pode sair da cidade, porque o oficial de justiça vai te procurar, não saia. Então tá bom então. Eu fiquei muito tempo ainda no estado de Imperatriz, Maranhão. E ali, irmão, eu comecei ali cada vez mais me aprofundar no que não prestava. Onde eu ia para bar, jogava sinuca, ia pro reggae, se turmava com pessoas barra pesada. Aí teve um dia, irmão, que eu estava negociando exclusivamente com o finado Rogério de comprar esse revólver chamado 22, de 9 tiros. Teve um dia que eu peguei esse revólver, coloquei, irmão, na minha cintura e vim para minha casa. Aí eu lembro que nesse dia eu encontrei uma pessoa, um rapaz que eu conhecia lá, que começou a roubar, assaltar isso e aquilo. Peguei e emprestei o revólver para ele. Ele pegou e foi roubar, e quando ele foi roubar, os caras foram ali para querer ir para cima dele. Ele deu os 9 tiros, errou os 9 tiros no cara. Aí eles pegaram, bateram nele, tomaram o revólver e ainda chamaram a polícia. Os policiais ainda deu um tiro no pé dele, ele foi preso e ainda acabou entregando o finado Rogério os policiais. E eu escapei, porque eu não estava mais lá na casa nessa época o finado Rogério estava morando lá na Vila Fiquene, não estava mais em casa. Os irmãos entenderem. Aí os policiais foram lá, irmão, caçando o finado Rogério. Acharam, perguntando para ele se ele tinha mais arma, mais revólver, mas ele não entregou. Ele, e o pior é que ele tinha outro revólver, mas ele não entregou. Aí desde esse tempo pra cá, irmão, que aquele revólver que eu tava negociando com ele, que eu não paguei na época, eu vi que o finado Rogério começou a ficar meio assim comigo, começou a me distanciar de mim, aquela coisa toda. Eu vi que o clima não estava normal. E teve um certo momento de tempo, irmão, que devidamente eu estava indo nas festas, acabei conhecendo minha esposa em um reggae. E ali ela mesma chegou em mim, aquela coisa toda. E ali nós começamos a conhecer a ponto de Deus já fazer a obra. Graças a Deus, minha esposa, desde o tempo que nós conhecemos, por mais que nós estávamos em pecado, em erro, foi uma mulher exemplar, que quando ali ela chegou ali em casa ali, já foi fazendo tudo, irmão, sem eu mandar. Tudo ali, lavava vasilha, lavava roupa, comida, sem eu precisar estar mandando. Eu já olhei assim e vi que essa mulher é diferente. E ali nós dois começamos a ter um relacionamento, ainda no mundo. E depois desse dia, irmão,
Eu vi que tinha um homem que estava caçando eu para ceifar minha vida, andando com minha própria foto. Aonde esse homem foi até lá no tio da minha esposa, que hoje é a minha esposa Cássia. Na época nós estávamos namorando, né? Hoje em dia, eles falam namoro, né? Mas isso é coisa do mundo. O namoro cristão é diferente, irmão. Não existe esse negócio de beijoquinho pra lá, passa a mão onde não deve não, irmão. O namoro cristão é diferente. Quando nós conhecemos a Deus, o namoro cristão é diferente. Não existe namoro, é noivado e casamento. E aí, irmão, eu tinha tanto sonho ruim, eu via eu morto, aquela coisa toda. Deus já estava me alertando. E eu ainda continuei ali, muitas das feitas ali se escondendo. Mas eu creio que tudo isso Deus permitiu, essa situação, para hoje eu estar aqui contando, para alcançar vidas que estão aí no tráfico. Você que me ouve, que está no tráfico, larga o tráfico, irmão. Larga as drogas, larga a bebida, isso não vale a pena não. O mundo do crime é muito cruel. E ali eu continuei ali ainda, irmão. Eu lembro que no mundo do crime, irmão, tem muita falsidade. Eu via próprios colegas meus, que eu não vou citar nome, armar casinha um pro outro e matar uns aos outros. Não vale a pena não, irmão. O diabo ele cega. Quando você pensa que você está lá em cima, com dinheiro, com arma, com tudo, a casa cai. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 16, verso de número 25, que há caminhos que parecem ser perfeitos aos olhos dos homens, mas é caminho de morte. Olha aí esta vida aí, irmão, esta vida aí, irmã, que você está escolhendo. Viver no mundo das drogas, viver no mundo do tráfico, dizendo que quer ser matador, que é isso, que é aquilo. Irmão, o único que pode tirar a vida da vida é Jesus. Então se arrepende, irmão, aceita Jesus. Eu lembro que ali, irmão, quando eu estava no mundo do crime, essa pessoa ali me caçando para querer me matar, aquela coisa toda, andava até com minha foto. Eu ainda continuei ali se escondendo, aquela coisa toda. E foi nesse dia que eu tomei a decisão de vir para o Goiás. Mas antes de eu vir para o Goiás, irmão, eu lembro que teve um tempo que eu estava com um revólver calibre 38, que foi até emprestado. E nesse dia eu fui inventar de assaltar eu e o finado Chicão, que já até morreu também, jovem, morreu, se eu não me engano, com 16 anos de idade. Eu cheguei numa moça, num rapaz alto, apontei o revólver para eles, irmão. Eu falo isso não é para exaltar Satanás não, tá? Eu falo isso porque Deus, Ele tem propósito com vidas aqui, com vidas que vai ouvir esse testemunho, que vai saber que Deus é fiel e que liberta o homem louco, o homem deprimido, o homem e a mulher que muitos não têm dado nada. E ali apontei o revólver. E ali, irmão, eu fiz o assalto. Eu lembro que ali o diabo me usou ali para tomar um celular de uma mulher. E quando eu pego aquele celular, irmão, e saio, estando eu de bicicleta, eu chego a andar mais ou menos uns 2 quilômetros, vem uma Hilux e me fecha, irmão. E aquela Hilux para.
Aí eu peguei, puxei o revólver da minha cintura e fui dar um tiro para cima. Olha o livramento de Deus na minha vida. E quando eu atirei para cima, irmão, quando eu fui atirar, na verdade, para cima, aquela Hilux viu, aquela pessoa que estava na Hilux viu que eu estava armado, vazou fora. Mas eu creio que ele foi livramento, irmão, porque quando eu apertei o gatilho, não saiu nada, irmão. Quando eu olhei para a agulha do revólver, estava torta. Porque para quem conhece aí, ó, quem é do mundo vai conhecer, quando o revólver não é agulha embutida, é agulha normal, qualquer coisinha ele entorta, e quando entorta não sai tiro nenhum. E ali aquele homem que estava naquela Hilux vazou fora. Eu peguei, fui lá em cima e voltei. Aquela coisa toda, ainda continuei praticando o que era errado. E o diabo somente me usando. Mas graças ao Senhor, irmão. Eu lembro que chegou esse momento de tempo de eu vir para o Goiás, irmão. Veio eu primeiro. Depois eu comecei a trabalhar. Trabalhei uma diária e enviei dinheiro para minha esposa atual, que hoje é minha esposa Cássia. Na época nós estávamos namorando, como eu falei. E graças ao Senhor ela veio, mas antes dela vir, irmão, ela foi na igreja lá de uma irmã, abençoada, pentecostal, daquelas crentes mesmo da sã doutrina. E ali Deus usou ela, falou que nós iríamos ser muito abençoados aqui neste lugar. Que eu ia ter minha moto, o carro. E realmente cumpriu, irmão, para a glória de Deus. E que minha esposa iria ser uma cantora evangélica, graças a Deus. Minha esposa era louva para Jesus, né? Ela louva para Jesus, que nós ia ser muito felizes aqui no Goiás, que nossa vida ia mudar. E realmente o Senhor tem mudado para a glória de Deus. Irmãos, aí eu vim para o Goiás, trabalhei uma semana, mandei dinheiro para minha esposa. O diabo ainda querendo intervir no meu relacionamento para não dar certo, aquela coisa toda, mas graças ao Senhor, o Senhor deu vitória. Chegando aqui no Goiás, irmão, comecei a trabalhar na empresa Kraft Heinz, a maior empresa alimentícia de ketchup e maionese do Brasil e do mundo. Estava quase, mais ou menos, faltando uns 5 dias para completar 3 anos. E ali eu estava vivendo um momento de tribulação ali, irmão. Dentro da empresa. Muita briga, mais a minha esposa. E nós brigava. Era diariamente, porque nós não tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Nós não tínhamos o Espírito Santo em nossa vida, porque nós era do mundo. Eu era muito viciado, irmão, em jogos. Viciado no cigarro, viciado em jogo de sinuca. E aí vai. E teve um momento de tempo, irmão, que eu estava trabalhando naquela empresa. Já estava ficando ali meio agoniado. Pedi para ele mandar embora. Ele não quis mandar. Mas teve um momento de tempo que eu não queria mais sair. Aí foi onde Deus trabalhou na minha vida. Ali Deus permitiu depois eles me mandar embora daquela empresa. E eu peguei, meus irmãos, quase 50 mil de acerto.
geral, que eu falo assim geral, porque eu era cipeiro, eles não podiam me mandar embora. Quem conhece aí sabe, quem é cipeiro não pode ser mandado embora. Só de multa da CIP eu peguei uns 21 mil e pouco. Aí mais o acerto das empresas, aí mais FGTS, mais seguro-desemprego. Eu peguei esse dinheiro, irmão. Comecei a gastar num bar, minha esposa está de testemunho. Todos os dias eu jogava 90 fichas. Era uma briga mais a minha esposa. Mas teve um certo momento na minha vida que eu e minha esposa fomos visitar uma irmã. Hoje essa irmã está até na igreja. Aí nós fomos visitar ela, ela pegou e falou assim: Jess, bora para a igreja ali hoje. Eu peguei e falei assim: não vou, porque eu tô todo sujo. Eu tava de calça, uma calça jeans naquela época. Aí ela pegou e falou assim: não, Deus te quer assim mesmo. Ela falou desse jeito para mim, irmão. Eu peguei e falei assim: não, tal dia eu vou. Aí ela pegou e falou assim para mim: tu tá com medo, pastor, revelar o teu pecado, isso e aquilo. E eu peguei e falei: não, tal dia eu vou. Eu lembro que o dia que eu prometi que eu ia, mas minha esposa, eu peguei e fui. Eu cheguei até mais cedo lá na casa dela, para esta igreja. Irmãos, aí nesse dia eu fui, eu e minha esposa. Chegamos lá, nós fomos para a igreja pentecostal Bethesda. E ali eu vi o pastor pregando aquela passagem maravilhosa do juízo final, falando de céu e inferno. E aquela palavra falou comigo, a meu coração, irmão. Aquela palavra entrou dentro do meu coração. E ali Deus revelou para o pastor que tinha grande obra na minha vida e na vida da minha esposa. E depois desse dia eu passei a ir para a igreja, e a mulher que me convidou para ir para a igreja já não passou mais a ir para a igreja. E depois desses dias que eu passei a ir para a igreja, irmão, a palavra só foi trabalhando no meu coração. Como diz no livro de João, capítulo 8, versículo de número 32, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E é através da verdade, irmão, que eu e você somos libertos, somos transformados. E eu cheguei ali, irmão, o pastor começou a pregar a verdade, pregar a doutrina, pregar a santificação do corpo, da alma, do espírito. E eu fui cada vez mais abrindo meu coração. Porque hoje em dia, irmão, estamos vivendo em um momento de tempo em que as igrejas têm abrido a porta para o mundo. Os pastores já não ensinam mais o que é santificação do corpo, da alma, do espírito. Só sabe pregar prosperidade. Mas Deus vai cobrar desses lobos devorador. Rebede cantaraia reclamaria andalabaia zuramacaia. E ali, irmãos, passei a ter um ensinamento pelo próprio Espírito Santo de Deus que usava ali o pastor. Que Deus abençoe ele. E ali, irmão, eu via os ensinamentos e via realmente que eu precisava mudar. Eu via realmente que Jesus estava voltando, E ali, irmão, eu via ele orar, meus irmãos, por libertação. E naquele dia que eu vi ele orar por libertação, eu vi que ali uma pessoa lhe caiu possessa. Eu nunca tinha visto na minha vida uma possessão de demônio. E ali eu já fiquei perplexo. Meu Deus.
E ali eu fui vendo que realmente o mal existe, realmente os demônios eles existem. Eu fui acompanhando, indo para a igreja. Deus foi trabalhando na minha vida, na vida da minha esposa. Orianda labaia zuramacaia. E ali, irmão, eu resolvi pela graça do Senhor, através do Espírito Santo que me converteu a mim e minha esposa, eu resolvi aceitar Jesus. Irmão, eu lembro que no dia que o pastor pregou, fez o apelo, eu corri lá na frente e falei que queria aceitar Jesus. Minha esposa veio também e aceitou Jesus, não pela violência, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. E o pastor ali, irmão, começou a nos ensinar a doutrina do Espírito Santo. Começou a nos dar a mim e a minha esposa um ensinamento, dizendo que o homem não podia usar bermuda e que a irmã não podia pintar o cabelo, nem usar maquiagem, porque esse que é o verdadeiro evangelho, irmão. Porque hoje em dia tem muitos pregadores aí que só prega heresia. Prega que o irmão pode viver na bermudinha, prega que a irmã pode viver pintada, maquiada, mas vão tudo para o inferno se não se arrepender. E ali, irmão, eu não coloquei pretexto, eu não coloquei empecilho, eu apenas aceitei a verdade entrar no meu coração, assim como ela está até hoje na minha vida. E eu passei, irmão, a mudar as vestimentas, eu e a minha esposa. Peguei minhas calças jeans novinha, porque roupa jeans também não agrada a Deus, para quem não sabe. Todo pano jeans é consagrado a Satanás. Embora sejam muitos cristãos, tem endurecido o coração para a voz do Espírito Santo de Deus. Irmão. E eu já comecei a queimar minhas roupas ali, ó, minhas bermudas. Comecei a queimar minha calça jeans, minha esposa começou a queimar algumas coisas ali que não agradavam a Deus. E o pastor só foi falando, nos ensinando, e nós foi dando ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. E aí, irmão, eu lembro que eu fiquei com pouquinha roupa. Eu passei a comprar aos poucos, até tirar tudo, toda a roupa. Eu lembro que eu queimei todas aquelas roupas que não agradavam a Deus, tanto eu como minha esposa. E nós tínhamos, irmão, uma televisão smart, zerada, de 32 polegadas. O pastor falou também que não agradava a Deus. E quando a gente está começando nossa caminhada, irmão, muitas vezes a gente quer saber o porquê. Aí teve um dia que nós fomos fazer um culto no lar. Aí caiu uma pessoa lá endemoniada lá. O demônio falou que a televisão era dele. É isso e aquilo. Aí eu vi que realmente nessa época a televisão era de Satanás. Eu não tinha entendimento ainda, né? E realmente, irmão, quando tinha televisão dentro de casa era uma briga travada. Eu e a minha esposa ainda, mesmo no começo. Teve um dia que eu estava deitado. Minha esposa viu, irmão, em visão, um demônio passando, uma sombra preta por conta da televisão. O diabo ele ficava dentro da televisão, porque a televisão é um portal que atrai demônio.
E ali, irmão, eu despachei aquela televisão. Nunca mais eu botei televisão dentro da minha casa. Você que tem televisão aí, irmão, despacha isso, isso não agrada a Deus. Isso aí é os olhos de Satanás dentro da tua casa. Isso aí tira a visão espiritual do cristão. Isso aí não é coisa de homem, de mulher de Deus, tá não. Aí eu tirei, irmão, graças a Deus, a televisão, né? E passei a buscar do Senhor mais ainda. E vi que realmente as coisas do Senhor é séria e sincera, é com ordem e decência. E eu passei a aprofundar, a buscar os mistérios de Deus. Eu vi ali que Deus usava o pastor na palavra, na libertação ali, nas curas. Mas eu precisava colocar a minha casa em ordem para ser participante da ceia, para ser participante das coisas do Senhor. Porque hoje em dia, irmão, quantos irmãos e irmãs aí, ó, quer fazer a obra, mas não quer largar o pecado. Quer fazer a obra, mas não quer deixar o mundo, irmão. Nós temos que se arrepender de verdade. Tem que largar as mazelas do mundo. Tem que largar da televisão. Tem que largar do short curto. Tem que largar da mini saia, irmã. Tem que largar de muitas coisas, abrir mão de muitas coisas que não agradam a Deus e fazer somente a vontade do Senhor. E ali, irmão, pela graça de Deus, eu recebi o ensinamento ali do meu pastor, na época eu estava nesse ministério, né? E casei com minha esposa no papel, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E passei a buscar do Senhor, para o Senhor me libertar mais ainda, tanto a mim como a minha esposa. Passou uns tempos, nós batizou para a glória de Deus. E veio uma sede tão grande, irmão, no meu coração. Tanto no meu como da minha esposa, de buscar a Deus, de clamar a Deus, de querer receber os mistérios de Deus, de querer ser usado nas mãos de Deus. Irmão, eu passei a me aprofundar nas orações. Comecei a ouvir testemunho. Comecei a ouvir o saudoso missionário Davi Miranda, as orações, colocar as orações dele, irmão, ficava ouvindo as orações dele. Mas que maravilha, irmão, era quando eu ouvia aquelas orações. Tinha dia que eu terminava de orar na madrugada, eu deixava ali a oração do Davi Miranda. Irmão, eu dormia orando, tinha hora, e acordava com pensamento na oração, coisa maravilha. Irmão, uma sede tão grande de buscar Deus, entrando em propósito de jejum e oração constantemente. Porque o cristão, para vencer, tem que ter vida de jejum e oração. O cristão, para ter comunhão com o Espírito Santo, tem que ter santidade. Tem que largar o mundo, tem que buscar a Deus com sinceridade. E eu passei a orar, irmão, nas madrugadas. Era oração constantemente, das meia-noite às 3 da manhã, das meia-noite às 2 da manhã. Orando nas tardes no monte, orando de manhã cedo. Tinha dia que eu orava, aleluia, glória a Deus. Das meia-noite às 3 e pouco da manhã, saía do serviço. Cedo já ia direto para o monte, orava de manhã cedo no monte. Voltava para casa, dormia depois, ia para a igreja. Orava mais uma hora de oração de joelho na igreja. E voltava para casa, ia trabalhar. E na madrugada, mais oração. E o Senhor, irmão, Ele foi se revelando na sua glória para mim.
o Senhor passou a me mostrar a forma que Ele iria me utilizar nesta terra. Eu estava tendo um sonho profético, aquele sonho maravilhoso, orando por pessoa, aleluia. Aquelas visões, orando por pessoa, pessoa sendo curada, pessoas sendo liberta. Sonhos ali, os anjos do Senhor andando comigo, administrando a obra, o anjo Gabriel, aquela coisa toda. E eu me maravilhando. Aquelas visões que você tem muitas das vezes quando você está voando, se sentindo aquela glória de Deus. E eu passei a buscar. Eu lembro que teve um dia que eu estava subindo para o monte. Nesse dia do nada tinha dado uma chuvinha, eu parei debaixo de um teto, tipo um comércio ali para um irmão de igreja. Ele olhou para mim e disse: irmão, o primeiro dom que Deus está te entregando é o dom de cura. Eu falo isso, irmão, não é para me autopromover, não, é para a glória de Deus. E ali eu recebi para a glória do Senhor. Fiquei alegre. Ele disse para testificar. Por esses dias tu vai ter um sonho e vai testificar. Aí tu vai testificar que é o Senhor. Irmão, eu fui para o Monte Alegre, glorifiquei o Senhor, busquei ao Senhor. E realmente, irmão, quando foi 2 dias, eu tive esse sonho. Eu chegava num lugar, orava pela irmã que estava enferma. E ela era curada nesse sonho para a glória de Deus. E eu passei a buscar a Deus mais ainda, irmão. Porque eu queria tantos mistérios de Deus maior na minha vida. Eu queria ser selado com dom de línguas, o batismo do Espírito Santo, aquela coisa toda, o dom da libertação. E eu buscando em oração, fazendo 21 dias de campanha de jejum e oração, fazendo 40 dias de jejum e oração, mais 40 dias, fazendo 28 dias de jejum e oração, fazendo 3 dias, 3 noites sem comer e beber, fazendo 2 dias, 2 noites sem comer e beber, aí vai, irmão. Porque também não dá para contar tudo, porque as coisas do Senhor é maravilhosa, é muitas coisas. É muito esforço de jejum e oração, irmão, para alcançar um patamar espiritual, para a promessa do Senhor chegar até na minha e na tua vida. E eu lembro, irmão, que o Senhor me dava visão, eu orando por pessoas assim, pessoa caindo possessa. E teve um dia que eu estava passando luta e luta sobre luta, mas eu não estava entendendo. Porque o Senhor, quando o Senhor vai nos entregar algo, irmão, o inimigo ele se levanta. Deus permite o inimigo se levantar para nos provar. E teve um dia que eu estava passando tanta luta. Eu fui para o trabalho, irmão, para o serviço onde eu estou trabalhando ali. E ali eu sei que chegou uma mulher lá que disse que era da igreja, saiu da igreja. E disse que não ficou lá na igreja por conta que os irmãos estavam olhando para ela demais. E já veio de seguimento no meu coração que era demônio. E veio aquela vontade de orar por ela. E quando eu orei por ela ali, irmão, eu não estava nem esperando. Ela caiu ali possessa com legião de demônio. Orebe cantaraia zuramacaia riandalabaia. E ali eu vi a autoridade tremenda, o Senhor colocando nas minhas mãos, o anjo do Senhor ali, me ajudando ali pela glória de Deus, administrando ali, amarrando aquele demônio, lançando por terra. E Deus dando livramento àquela irmã. E eu vi que o Senhor estava sobre a minha vida. É por isso que eu estava passando tanta luta, o inimigo se levantando.
porque o Senhor queria entregar os dons do Senhor. Quando o Senhor ele tem algo a te entregar, irmão, que seja uma bênção, um talento, o diabo ele sempre vai querer se levantar. Por isso é preciso eu ficar no centro da vontade de Deus. E eu passei a buscar a Deus em jejum e oração, irmão, constantemente. E foi vindo as promessas, Deus usando pessoa, eu falo pessoa de Deus, pessoa da sã doutrina, falando que me viu dirigindo obras. Deus usando pessoa, dizendo que tinha um propósito comigo para estar pastoreando a obra dele, porque tinha visto e tem visto o meu esforço. E eu já passei, irmão, a buscar mais. Comecei a evangelizar pessoas no meu trabalho, onde eu evangelizava, orava por pessoa, a pessoa era curada para a glória de Deus, como ainda é hoje. E foi prosseguindo. Orava por pessoa, aleluia, era liberta. Deus dava o livramento. Pessoa vomitava macumba. E eu fui vendo o poder de Deus na minha vida, para a glória de Deus. Sinais de maravilha acontecendo. Eu lembro que teve um dia que eu estava de propósito de jejum e oração, aleluia, 3 dias, 3 noites, sem comer e beber. Um rapaz chegou para mim e falou que a filha dele ficou 8 dias no hospital internado e nada de se recuperar. E nesse dia eu senti de Deus falar para ele que era para mim ir lá visitar a casa dele junto com a minha esposa, porque o mal que estava lá haveria de cair por terra. E ali ele aceitou, fui lá, cacei a casa dele, achei, mas ele não estava, voltei, não estava. Depois voltei lá de novo com a minha esposa. A filha dele, na hora que eu cheguei, ela estava chorando de tanta dor no estômago. E ali quando eu levantei as mãos, o mal que estava na vida daquela jovem caiu por terra na hora. Jesus já manifestou a tua glória e curou aquela jovem na hora. E até hoje ela é sã. E o Senhor obrou uma grande cura na vida daquela jovem, um livramento. Porque o diabo iria tirar a vida daquela jovem naquele mesmo dia. Deus, além de curar, Deus lançou por terra o livramento. Deus lançou por terra o laço de morte na vida dela. E aí, irmão, fui cada dia mais me dedicando, buscando a Deus. Estava no ministério abençoado de doutrina. Mas embora seja o ministério que eu estava, irmão, o pastor não estava me sabendo me colocar na frente da obra para estar fazendo a vontade de Deus, pregando, evangelizando, a ponto dele, um momento de tempo, ali querer me barrar até mesmo para evangelizar. Mas Deus já tinha me mostrado. E teve um momento de tempo que eu continuei nas orações, obedecendo ali meu pastor, aquela coisa toda. Mas Deus sempre me mostrava, eu evangelizando as pessoas, ganhando almas para Jesus, pessoas sendo curadas, libertas. E teve um dia que Deus usou ali uma serva do Senhor, da doutrina, cheia do Espírito Santo ali no monte, para falar comigo, dizendo que o meu próprio pastor não estava sabendo me colocar na frente da obra, que estava entrando com providência ali no ministério por conta de mim, que viu a forma que eu estava passando, momento difícil, mas Deus era comigo, que Deus iria exaltar meu ministério.
porque já era para mim estar em cima do altar. Porque seus irmãos não sabem, fiquei nesse ministério, mas eu nunca subi lá em cima do altar. Eu pregava ali embaixo. Eu pregava embaixo do altar. E eu orando a Deus, buscando a Deus, e sendo que Deus já tinha mostrado para o próprio pastor. Ele mesmo teve vezes que chegou em mim, falou que futuramente eu iria dirigir obra, iria pastorear. E eu até falava que não queria. Então, irmão, para chegar até aqui, ao pastorado, não é fácil, não foi fácil, mas para Deus nada é impossível. Eu me acho pequeno, eu não gosto de usar cargo para me promover. Se for o Senhor que falou, Ele tem cumprido. Eu me acho pequeno, que a glória do Senhor venha aparecer em nossas vidas, que diminua a mim cada vez mais. Então, irmão, eu estava ali no ministério, ajudando o ministério em oração, em jejum, preguei algumas vezes, fazia a obra, comecei a ir para a rua e ali comecei a ser barrado, meu próprio pastor, aquela coisa toda, sendo que o Senhor já tinha mostrado a forma que Ele ia chegar em mim, mas amém, eu tenho orado por Ele, glória a Deus, graças a Deus. E Deus ali foi usando pessoas, irmão. E me mostrando também, irmão, eu fazendo prova com Deus. Usando pessoas. Dizendo que me via. Eu administrando obra, ministério. Eu pastoreando a obra de Deus. E Deus sendo comigo. E ali, por mais que eu estava ali naquele ministério, mas eu estava calado, aquela coisa toda. Não andava muito falando. E Deus sempre revelando para a pessoa que queria me tirar dali. Teve um dia que eu fui até num banco Itaú, Deus usou um homem lá. Queria me tirar da obra, da onde eu estava ali, daquele ministério. E exclusive eu até repreendi. Eu falei, como, Senhor? Como é que eu vou sair do ministério de doutrina? De santidade, de maneira alguma. Fui para casa, falei com minha esposa. Depois Deus usou mais um irmão. E foi usando mais pessoas, usou outra irmã. A ponto do próprio Deus me mostrar eu chegando no ministério onde eu estava. E eu via eu pregando por lá de fora da igreja. Mas continuei orando, perseverando. Fazendo a obra do Senhor, querendo ajudar o ministério, querendo ajudar a igreja, aquela coisa toda. Mas o pastor não estava tendo a visão. Antes de eu chegar no monte, irmão. Antes dele chegar no monte, antes de eu chegar no monte, perdão. Glória a Deus. Ou antes dele chegar no monte, eu já estava lá no monte. Orando. E ele via o esforço que eu fazia. Mas amém, né, irmão? Deus, Ele sabe e conhece todas as coisas. Passei 3 anos neste ministério. Mas Deus me honrou, Deus me tirou de lá. Saí debaixo da bênção, não saí por rebelião. Cheguei no pastor. Falei para ele que eu saí do ministério. Né? Com toda a sinceridade, agradeci a ele, né? Agradeci a ele pela forma dos ensinamentos. Embora ele não quis entender, começou até a querer falar algumas coisas. Porque tem pessoas aí que entendem, tem homens de Deus que entendem, mas tem pessoas aí que muitas das vezes tem liderança que não gosta. Quando Deus dá outra direção para a ovelha, ou para o obreiro, ou a obreira, né? Da obra. Tem pessoa que não gosta. Mas amém. Ele orou por mim, me abençoando, a mim e minha família. Deixei este ministério e comecei a buscar do Senhor. Passei para o ministério que era do próprio irmão dele. Lá foi bem recebido pela glória do
pastor do Ministério Pentecostal Deus Conosco. Fui bem recebido, comecei a pregar a palavra do Senhor, a ponto dele dizer que ia colocar nas minhas mãos o culto da tarde da benção. Comecei a pregar na tarde da benção, do nada tirou tarde da benção. Comecei a pregar nas noites. E devidamente do que eu trabalho no terminal, eles mudaram meu horário. Eu entrar às 7h40 e sair às 5 da manhã. Eu só estava indo na igreja, nas minhas folgas. Mas eu não deixava de orar, de jejuar, de ler Bíblia, de fazer a obra, irmão. Por mais que você está passando por luta, momento difícil, continua na peleja. Continua no centro da vontade de Deus, irmão. E aí, irmãos, eu comecei a pregar ali pela glória de Deus, fui recebido, aquela coisa toda. Comecei a pregar a doutrina. Comecei a pregar a santidade. E teve um momento na minha vida que o Espírito Santo de Deus estava me usando lá na palavra tremendamente, porque era uma palavra de exortamento para a igreja. Teve um dia, irmão, que o pastor... Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passei a oportunidade para o pastor, né? Terminando o culto, ele pegou e falou assim: os irmãos têm que ter mais um pouquinho de sabedoria. Antes eu julgava isso, aquilo, antes eu fazia isso. Eu vi que ele quis falar aquela palavra para mim, irmão. Irmão, nós não poderemos jamais deixar de pregar a verdade, não. Apóstolo Paulo deixa bem claro a nosso irmão Tito. E tu, Tito, convém que prega a sã doutrina. Reandalabaia zuramakaia rebecantaraia. Pois é, irmãos. Comecei pregando aquela coisa toda. E teve um dia que eu vi, irmão. Não estou falando mal do pastor, mas é a realidade. Que conforme o Senhor me usar nas pregações, na doutrina, as oportunidades foram cessando. Por quê? Porque parece que não estava gostando de ouvir o que o Espírito Santo tinha para falar. E ali, irmão, mesmo assim eu continuei orando naquele ministério, ajudando esse ministério pentecostal, Deus Conosco. Passei a buscar de Deus o porquê. E comecei ali. E Deus me mostrou em visão, irmão, perfeitamente, que Ele não iria mais me dar as oportunidades. Que Ele iria dar as oportunidades de vez em quando, até abater meu ministério. É o que está acontecendo isso em muitas igrejas, em muitos ministérios. Quando Deus levanta o homem de Deus para pregar a doutrina, a verdade, logo ali começa a colocar o irmão no banco, querer abater o ministério do irmão. Mas eu quero te dizer, irmão, você que é obreiro, que é pastor, que é presbítero, se está tendo perseguição no teu ministério, continua no centro da vontade de Deus, que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, Deus nunca desampara o justo. Deus mostrou isso para mim, a ponto de revelar também para minha esposa e para outro irmão também. A mesma coisa, que as oportunidades iam cessar mais. Mas amém, continuei ali orando, pedindo confirmação a Deus. E teve um dia que o próprio Deus usou ele lá, falar para mim que Deus estava preparando um campo para colocar nas minhas mãos. Continuei lá ajudando o ministério, pregava de vez em quando.
mas sempre fazendo a vontade de Deus, irmão. Visitando lá, visitando casa, pessoa sendo curada, pessoa sendo liberta. Deus dando livramento para a pessoa que iria se matar no mesmo dia ou pouco dia, para a glória de Deus. Continue orando e buscando o Senhor. E anda lá, cantaraya. A ponto, irmão, Deus mostrar algumas coisas do próprio ministério. Deus mostrar algo do próprio ministério. E ali, irmão, eu mesmo, de tanto buscar o Senhor foi mostrando a realidade. Além do Senhor mostrar em algumas visões, eu vi algumas coisas lá dentro do ministério que não estava agradando ao Senhor, né? Que tinha pessoa que estava pegando a oportunidade e não estava conforme a sã doutrina do Senhor. Pessoa que estava desagradável a Deus, pegando a oportunidade. Mas amém, né, irmão? Ele conhece a verdade, Deus há de cobrar dele. Acabei saindo do ministério, cheguei nele, falei. Estava saindo do ministério, não iria falar porque foi, porque eu via que ele iria contender, ele não iria aceitar. Saí do ministério cuja qual eu estava lá, por conta que não estava mais agindo conforme o princípio. Porque quando eu cheguei lá, fui bem recebido. Falou que eu iria tomar conta, aleluia, do culto da tarde da bênção, isso e aquilo. Eu falei se podia pregar contra pintura, joia, WhatsApp, Facebook. Ele falou que sim. Mas depois eu estava começando a querer retorcer. Dizendo que antes fazer isso, que não podia jogar isso e aquilo. Só deu na causa. Passei a buscar do Senhor, buscando em oração, em jejum. Quando o Senhor mostrar algumas coisas, a ponto de Deus me tirar dali. E hoje, irmãos, para a glória do Senhor, eu ando fazendo a obra. O Senhor tem curado, o Senhor tem libertado, transformado vidas, né? Para a glória de Deus. E Deus tem testificado. Exclusivo Deus, pouco dia, deu uma visão para uma criança. Uma criança e mostrou. Eu na frente da obra e via muitas pessoas ali. Muitas pessoas, rebe cantaraia zuramacaia, reandalabaia, rebedebe cantaraia suriandaraia. Deus mostrou, irmão, e só testificando, Deus foi usando um, usando o outro. Deus usou a irmã para falar comigo. Que muitos não têm dado nada por mim. Eu não preciso dar mesmo, porque é o Senhor que está na minha vida. Porque foi Ele que me ungiu a pastorado. E tem se agradado das pregações que o Espírito Santo do Senhor tem colocado na minha boca. Pregando doutrina. Porque eu prego mesmo, irmão. Não eu, mas o Espírito Santo prega mesmo contra a pintura, contra a bermuda, contra a saia rachada, contra a televisão, contra o Facebook, contra o WhatsApp. Isso nós deveremos pregar mesmo contra, porque não agrada a Deus. Por isso o Senhor Ele tem me levantado para a glória de Deus.
Graças a Deus. Eu sei que eu sou jovem, né? Mas se nós formos ver na palavra do Senhor, a Bíblia diz que o nosso irmão Timóteo também era jovem. Era jovem, o apóstolo Paulo deixou Timóteo para ser pastor das igrejas ali de Corinto, igreja de Gálatas, em diante. A ponto do próprio apóstolo Paulo dizer: Timóteo, não despreze a tua mocidade, mas seja exemplo e fiel na palavra. Conserva a sã doutrina, porque fazendo isso, salvará tanto a ti como aqueles que te ouvem. Então, irmão, o ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos, chamado pastoral, não foi caído de paraquedas não, irmão. Foi à base de muitas perseguições, choro, lágrimas, jejum, oração, busca a Deus nas madrugadas. Pela graça de Deus, toda madrugada, pela glória de Deus, eu estou orando ao Senhor, das minhas noites às 3:00 da manhã, continuamente, até aqui o Senhor tem me sustentado. Oro nas tardes ao monte, para a glória de Deus. Eu falo isso não é para me vangloriar não, é para a glória de Deus. Faço visita em casa, em lar, estou orando. Vou continuar orando, pedindo mais confirmação do Senhor a respeito da obra. Eu creio que o Senhor há de trazer ministério de doutrina para cá, em nome de Jesus, que nem aí, ó, o Senhor tem promessa, em nome do Senhor, de trazer o ministério pentecostal, casa do Pai, nossa morada, o nosso irmão pastor Jailton da Silva. Então, irmão, Deus, Ele me libertou. Deus, Ele me tirou do mundo errado. Se eu estava ali, irmão, não era porque eu queria, não é porque o inimigo tinha me cegado. Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a verdade. Mas graças a Deus, irmão, eu estou aqui na presença do Senhor e eu amo o meu Jesus. Hoje eu posso dizer, como diz Josué, capítulo 24, verso de número 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E serviremos de verdade, irmão, na sã doutrina, num temor, em jejum, em oração, na obediência. Porque não adianta ter nome do que vive e está morto. Não adianta ter nome de pastor, de obreiro, mas não está fazendo a obra, mas não está fazendo a vontade de Deus. Não adianta, irmão. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, irmão, Deus, Ele tem nos surpreendido cada dia mais. Quantas curas maravilhosas o Senhor tem operado esses dias para a glória de Deus. Quantos livramentos o Senhor tem operado esses dias para a glória de Deus. Esses dias, Deus, pela glória do Senhor Jesus Cristo de Deus, o Senhor, Ele tem me visitado com o seu poder, com a sua unção, e tem me levado até pessoa que o diabo estava querendo ceifar a própria vida enforcada, pessoa que o inimigo lançou enfermidade, de obra de bruxaria, de macumbaria, e Deus quebrou o mal. Amém, irmão? Até aqui está meu pequeno testemunho para a glória de Deus. Deus já está testificando ao meu coração para fazer esse pequeno testemunho em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Inscreva neste canal, irmão. E que Deus possa abençoar tua casa, tua família, teus filhos. Amém? Então é isso, irmão. Deus me libertou do mundo errado. Deus me transformou, me trouxe para cá, para Goiás. Já tem quase 9 anos que eu moro no Goiás, pela glória de Deus. Vai fazer 9 anos agora em junho, que eu moro no estado do Goiás.
Eu tenho recebido muitas bênçãos do Senhor. Tenho recebido muito livramento do Senhor. Sou fiel ao Senhor pela graça de Deus, pela glória de Deus, pela sua misericórdia. Amo minha esposa, amo meus filhos, amo fazer a obra de Deus, amo a sua doutrina do Senhor. E amo também meus irmãos e irmãs de canal de doutrina. E a cada um dos inscritos aqui. Que Deus abençoe os irmãos. Amém, irmão? Você que tem um filho aí que está fora dos caminhos do Senhor, acredite na libertação. Ora por ele, faça campanha que Deus liberta. Amém? E como eu falei, irmão, a respeito do cargo pastoral, Deus ele tem testificado com muitas pessoas, não foi só com uma, com três, com quatro, não, foi com várias. E Deus também me mostrou também a respeito disso. Deus teve uma vez que me deu uma visão, eu vi perfeitamente, eu vi um homem todo trajado de azul na sã doutrina e falava: eis que tu és o meu pastor, eis que tu serás meu pastor. Uma visão tremenda. Glórias a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus, irmão. Deus, ele liberta mesmo e transforma. E hoje estou servindo ao Senhor. Sou casado, marido de uma só mulher e pai de 5 filhos, pela glória de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Inscreva no canal e dê seu joinha, em nome de Jesus. Amém?